Obrigado, doutora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro. E agora, no recurso extraordinário 979742, falará pelo amicus curiae Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, o doutor Péricles Batista da Silva, defensor público do Estado de Minas Gerais. Vossa Senhoria tem a palavra por 5 minutos. Obrigado. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, presidente desta sessão, ministro Edson Fachin, os ministros presentes, presencialmente, e a nossa ministra virtualmente, o excelentíssimo senhor Procurador da República, colegas advogados, defensores públicos que se fazem aqui presente. A Defensoria, ela fala nesse processo, Excelência, por meio do GAETS. GAETS é o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital, que atua coordenadamente aqui em Brasília. Congrega todas as defensorias estaduais, mais a Defensoria do Distrito Federal. E nós ingressamos com a Amicicuri porque queremos ser amigos da Corte. Entendemos que podemos contribuir especialmente numa questão que versa sobre direitos humanos e direito das minorias, numa questão altamente questionável, altamente negatória, altamente sensível e difícil. Não tem solução fácil aqui. Mas gostaríamos de pontuar até porque os que me antecederam já discorreram bastante sobre alguns aspectos sobre os quais nós iríamos pontuar. Mas, basicamente, o tema 952, versa sobre o dever do Estado arcar com o custo de tratamento médico de uma pessoa que faz uma recusa terapêutica. Então, vamos falar um pouquinho da questão financeira, porque eu acho que não foi tratada até agora. Esse PBM sobre o qual se falou aí, essa abordagem de tratamento diferente, daqui a pouco eu entro até um pouquinho nessa questão da urgência e emergência, ministro Flávio Dino. Esse programa, ele tem o condão de evitar contendas. Esse plenário aqui já falou hoje sobre desjudicialização. Então, esse PBM, ele traz opções terapêuticas que tornam desnecessária a discussão sobre autonomia. Porque, na verdade, a gente só discute autonomia se houver conflito. Se não há conflito, não há por que se falar de autonomia. Então, em primeiro lugar, nós precisamos pensar que toda essa ampla gama de cirurgias eletivas, de cirurgias até, vamos dividir a urgência, ministro Dino, e demais ministros, lógico, né? Entre urgência e emergência, senhor presidente. Urgência e emergência. A urgência, o PBM contempla de várias formas, com várias técnicas. E por que isso? Porque a medicina é dinâmica. Nós, seres humanos, nós lutamos para solucionar os problemas. Imagine uma pessoa com alergia. Uma pessoa com alergia a um medicamento específico que é prescrito pelo médico. O que o médico faz? Fala, não, é alérgico, eu não posso tratar. Não, ele fala, peraí, esse caminho não dá, eu vou buscar outro. Pois o PBM são caminhos. Aquela petição que chega muitas vezes no gabinete de um juiz dizendo, olha, como se houvesse uma dualidade, uma bifurcação de caminhos, dizendo ou morre ou toma transfusão de sangue. Ela é uma premissa equivocada. Isso é um pseudo-dual. Não há dualismo aí, não há dois caminhos. Existem múltiplos caminhos. E na questão do PBM, esse estudo que foi feito na Austrália, e foi um estudo robusto, com 600 mil pessoas, um estudo médico de 600 pessoas já é robusto. De 6 mil pessoas é muito forte. Durante 6 anos, foram estudados os resultados da implantação do PBM em 600 mil pessoas. E o resultado financeiro, porque eu falei que eu ia falar de dinheiro, foi uma economia de 100 milhões de dólares. Nós estamos falando de R$500 bilhão economizados na implantação desse programa nesses hospitais específicos lá na Austrália. Então, talvez a gente pudesse até repensar a questão do 952. Porque a questão é, o Estado deve custear o tratamento de uma testemunha de Jeová que recusou a terapia? Na verdade, não. Talvez a questão aí seja perguntar por que o Estado brasileiro está desperdiçando dinheiro ao não implementar um programa recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Uma sentença no Rio de Janeiro, a sentença da Justiça Federal,
condenou a União a implantar o PBM em todos os hospitais federais do Rio de Janeiro. O MPF, foi proposta pelo MPF, o Ministério Público Federal recorreu para estender isso para todo o território nacional, e lá a sentença, tem aqui um excerto da sentença, diz que os profissionais médicos, diz aqui, excerto da sentença, embora existam normas gerais e diretrizes, as atribuições não são desenvolvidas, abre aspas, de maneira coordenada, o que prejudica a otimização e o controle das ações voltadas ao PBM. Então, a discussão de autonomia, que é um dos temas aqui discutido, ela vai apenas nesses casos extremos, onde se elimine essa possibilidade, se elimine essas opções. Então, nós não estamos falando de eletivo, nós não estamos falando de urgência, e até na emergência há recursos. E se eventualmente não houver, aí nós vamos ter que discutir autonomia, e não há como obrigar um paciente adulto e capaz, nós só estamos falando aqui de adulto capaz, criança é outro debate, não há como obrigá-lo a receber um tratamento médico. Para finalizar, eu sei que eu até passei uns segundos aqui do meu horário, mas para finalizar, eu vou trazer à baila, se o senhor me permite, senhor presidente, o enunciado recentemente aprovado, 13 e 14 de junho, na primeira jornada de Direito da Saúde do Conselho da Justiça Federal. O enunciado diz assim, abre aspas, a intervenção médica e cirúrgica em paciente adulto e capaz exige o seu prévio e expresso consentimento livre, consciente e informado, que inclui o direito de recusa. E olha que interessante agora, salvo a hipótese de emergência médica em que o paciente não possa externar a sua autodeterminação e não tenha deixado diretivas médicas antecipadas que permitam ao médico conhecer as escolhas do paciente. Ou seja, se o médico, por qualquer meio legítimo, tiver conhecimento da recusa, ele deve respeitar. Se ele não tiver conhecimento, não há que se discutir, né? Mas se ele tiver, há que respeitar. Assim, na conclusão, como conclusão, a Defensoria Pública entende que, por qualquer prisma que se olhe, no caso de recusa terapêutica por pessoa maior, capaz e informada, as opções terapêuticas que tenham base científica devem ser utilizadas e, em qualquer circunstância, por uma questão de direitos humanos, direitos fundamentais, a autonomia do paciente deve ser respeitada. Muito obrigado, Dr. Péricles Batista da Silva.